Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo aqui a gente vai conversar sem spoilers sobre a quarta temporada de Stranger Things. A Netflix me liberou os episódios do primeiro volume da quarta temporada da série, que chegam na plataforma no dia 27 de maio, agora, na próxima sexta-feira. Eu já assisti a esses episódios e eu preparei aqui um roteiro pra gente conversar um pouquinho, pra eu poder compartilhar as minhas primeiras impressões em relação a essa primeira parte da temporada, que na verdade é a maior parte da temporada. A quarta temporada ela vai ter 9 episódios, mas os 7 primeiros episódios já chegam na sexta-feira e os outros 2 episódios vão ficar pro dia 1º de julho. Mas antes de a gente começar de fato a conversar sobre tudo que eu separei pra gente conversar, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô tentando chegar aos 50 mil inscritos no YouTube, então ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Vamos lá? Então, nesse início de quarta temporada, os nossos personagens, eles estão lidando com as consequências dos acontecimentos da temporada passada. A gente vê a Max, por exemplo, de luto por conta da morte do Billy, que era o irmão dela. A gente vê a Eleven também de luto por ter perdido o Hopper. Na verdade, a Eleven, junto com o Will, o Jonathan e a Joyce, se mudam pra Califórnia. A gente viu isso acontecendo no final da temporada passada. E eles estão tentando se reajustar a essa nova dinâmica. E tá sendo especialmente difícil pra Eleven, que tá lidando com o luto de ter perdido a pessoa que ela tinha como figura paterna. E também porque ela tá sem os seus poderes e ela não fez muitos amigos ali na nova cidade em que eles estão morando. Com isso, a gente tem parte dos nossos personagens na Califórnia e parte dos nossos personagens em Hawkins, que é a nossa cidade de origem. Isso faz também com que os grupos estejam separados. Então, a Nancy namora o Jonathan, mas os dois estão cada um em um lado, cada um em um local. O Will, que é a quarta parte do grupo de amigos, junto com o Lucas, com o Dustin e com o Mike, também tá longe porque ele tá na Califórnia. Então isso é um peso que a temporada tem, porque a gente ama esses personagens, todos eles, a gente gosta das dinâmicas desses personagens interagindo, mas eles estão distantes num primeiro momento, pelo menos. E claro, a gente tem também o Hopper, que tá vivo, mas nós, enquanto público, sabemos que ele está vivo, os personagens ainda não, e ele está sendo feito prisioneiro pelos russos. Esse é o contexto que a gente precisa ter para esse início de quarta temporada. Quase 3 anos se passaram desde o lançamento da terceira temporada em 2019, e eu acho que a quarta temporada é uma temporada que funciona muito bem sozinha, porque ela entende que 3 anos se passaram, ela entende que isso é um tempo bastante considerável e que é muito possível que as pessoas não se lembrem de detalhes da temporada anterior. Então, ainda que os acontecimentos da temporada passada tenham reflexos nessa quarta temporada, a quarta temporada funciona muito bem como um ato solo, como algo que tem vida própria sozinha. É uma temporada completa que funciona bem, sem depender necessariamente de muitas informações anteriores. Uma coisa que chamou muito a atenção do público quando foi anunciado é que todos os episódios dessa quarta temporada vão ser super longos. O último episódio, inclusive, o 9º, que vai ser lançado só no início de julho, tem mais de 2 horas, acho que tem 2 horas e meia, se eu não tô enganada. É um filme completo, quase. Então isso assustou um pouco os fãs, porque é uma temporada muito mais longa do que a gente já estava acostumado e Stranger Things já era uma série longa. Mas eu posso dizer pra vocês, com toda certeza, que os episódios longos não são um problema. Eu não fiquei entediada em momento nenhum ao longo dessa primeira parte, desse primeiro volume da temporada. Eu gostei muito dos episódios, eu me diverti muito ao longo dos episódios. Eu acho que a gente tem várias coisas acontecendo, todas essas coisas são importantes e os episódios têm ritmos que funcionam bem. Temos então episódios de 1h10, 1h15, 1h20 de duração quase? Temos. Ainda assim, você não vai ficar entediado achando que o episódio precisa acabar logo. Eu consegui me entreter, a série conseguiu me entreter, na verdade, o tempo todo ao longo dos episódios do volume 1. Eu acho que o primeiro episódio, por exemplo, é um episódio muito interessante, muito importante,
Primeiro porque ele começa e termina de forma grandiosa. A abertura do primeiro episódio é grandiosa e a finalização do primeiro episódio também. E segundo porque é um episódio que consegue situar o público. Então, esse primeiro episódio, ele mostra onde os nossos personagens estão, quase todos eles, e também já introduz o mistério da temporada que vai guiar a temporada do começo ao fim. Eu acho que uma outra coisa muito legal sobre essa temporada é que todos os episódios acabam com ganchos muito impactantes. Com ganchos que fazem a gente querer continuar assistindo, dar play no próximo episódio. São episódios que terminam realmente tirando o nosso fôlego e já fazem a gente querer continuar a maratona. Mas uma coisa que eu pensei muito ao longo da minha maratona de Stranger Things, porque eu também tive que ver super rápido os episódios, foi que teria sido absolutamente incrível se a Netflix tivesse comprometido, tido a coragem de lançar os episódios dessa temporada semanalmente. Eu sou muito fã de lançamentos semanais, eu acho que eles funcionam muito bem para algumas séries, e eu acho que se o volume 1, na verdade a quarta temporada de forma geral de Stranger Things, tivesse sendo lançada semanalmente, ia ser o evento do ano em termos de entretenimento. A gente ia passar mais de 2 meses, considerando os 9 episódios, fazendo teoria, criando comentários, discutindo a série, a temporada nas redes sociais. Ia realmente ser um grande surto e eu fiquei pensando em muitos momentos que eu tava sentindo muito a temporada ser lançada de uma vez e não aos poucos. Eu sei que tem gente que não gosta de lançamento semanal, mas eu acho que especialmente pra Stranger Things ia funcionar muito bem. E eu não entendi muito ao certo porque a temporada foi dividida da forma que ela foi dividida. Porque eles colocaram esse lançamento em 2 partes, né? Então, volume 1 e volume 2, como eles fizeram com A Casa de Papel. Só que pra Stranger Things, 7 episódios vão ser lançados agora e outros 2 vão ficar pro futuro. Então, eu não entendi muito bem a necessidade de segurar esse hype, faltando tão pouco pra temporada acabar. Eu acho que agora que a gente já tava aqui, tinha que ter liberado tudo então. Se não era pra ser semanal, que fosse de uma vez. Porque toda vez que eu lembrava ao longo da minha maratona que eu não ia ver a conclusão dessa história, eu também ficava nervosa e ansiosa. Então acho que tem aí essa questão da divisão que pra mim não foi tão necessária assim. Pelo menos não dessa forma. Gostaria que tivessem dividido 4 episódios e 5 episódios, ou 5 e 4, enfim. Pensado numa outra dinâmica. Como vocês já sabem, a temporada 3 acaba com os nossos personagens conseguindo fechar o portal do mundo invertido e com os nossos personagens achando que eles estão seguros depois de tudo que aconteceu. Mas é claro que eles não estão seguros porque é Stranger Things, entendeu? Então não teria como eles estarem seguros. Logo, nessa quarta temporada, surge um novo vilão que começa a assombrar a cidade de Hawkins. E esse vilão é conhecido como Vecna. E ele é um vilão mais assustador e mais sombrio e mais profundo do que a gente viu Stranger Things fazendo até agora. E esse vilão ele acaba se conectando e se enlaçando perfeitamente com os dramas de alguns dos nossos personagens, que já estão em lugares frágeis. Então eu acho que a narrativa de vilão, junto com a narrativa pessoal que está sendo construída para cada um dos personagens, também funciona aqui. E logo fica cada vez mais claro que os personagens que a gente ama precisam unir forças para enfrentar esse novo mal. Porém, como eu já falei para vocês no início do vídeo, os nossos personagens estão separados. A gente tem alguns núcleos nessa temporada, alguns núcleos se estabelecem na temporada, e eu acho que todos os núcleos são importantes, mas eles estão agindo muito separadamente ainda. E eu acho que, com isso, a gente acaba tendo núcleos mais interessantes do que outros. Eu sinto que a temporada deixa os personagens mais carismáticos juntos e os menos carismáticos juntos também, na minha opinião. Os que eu considero mais carismáticos e menos carismáticos. E isso acaba causando um desequilíbrio. Eu acho que uma das melhores coisas de Stranger Things é justamente as relações que a série constrói entre esses personagens, porque a gente tem muitos personagens interessantes, muitos personagens que são queridos pelos fãs. E eu acho que essa temporada, ela repete algumas interações e dinâmicas que funcionam muito bem, que funcionaram muito bem, por exemplo, na temporada anterior. E eu tô falando aqui, obviamente, de Steve e Dustin, e de Steve e Robin também. Eu acho que a temporada também consegue apresentar novas dinâmicas e interações que também são muito interessantes. Um exemplo disso, pra mim, foi a Nancy com a Robin,
que era uma coisa que eu não tava esperando ver, que eu achei que foi divertido de acompanhar. Mas tem algumas interações que acabam simplesmente não trazendo muito brilho pra história. Um personagem que pra mim fica extremamente apagado nessa temporada é o Will. Eu acho que a temporada não sabe direito o que fazer com ele, e eu não gosto do que a temporada de fato acaba fazendo com ele. Eu acho que é um personagem que desde a temporada passada já tá ficando um pouco de lado, e ele teve muito foco, muita importância nas temporadas 1 e 2. E aqui isso chega no ápice. Eu acho que é um personagem que parece muito um personagem coadjuvante enquanto você vai assistindo aos episódios. E ele não é um personagem coadjuvante, ele faz parte do núcleo principal. Outros dois personagens que me irritam são o Jonathan e o Mike. O Jonathan normalmente não me irritava. O Mike eu já não sou tão fã assim do personagem. Pode ser polêmico isso que eu tô dizendo, mas não é um dos meus favoritos. O Jonathan também não era um dos meus favoritos, mas eu sinto que eu gostava mais dele nas temporadas anteriores. Aqui, esses três personagens não funcionam muito bem pra mim. Já em contrapartida, pra mim, um dos maiores destaques da quarta temporada é a Max. Tudo bem que eu posso ser um pouco suspeita, porque ela é a minha personagem favorita da série, mas eu acho que na quarta temporada ela brilha mais do que nunca, porque a Sadie Sink tá maravilhosa no papel e ela entrega exatamente o que a personagem precisa. Como eu disse, ela começa a temporada em luto, lidando com a perda do irmão, lidando com o peso da temporada passada. Eu acho que a personagem vai crescendo e vai se encontrando e se estabelecendo, e eu gosto muito da jornada dela na temporada. Inclusive, o episódio que ela mais brilha é o episódio 4, e é um dos meus episódios favoritos do primeiro volume. Foi um episódio que me fez rir, que me fez chorar, de verdade, assim, real, que me fez gritar, que me fez ficar animada, ficar assustada, surtar, torcer. Me causou muitas emoções. Foi um episódio que mexeu muito comigo. É um dos destaques também, em questão de episódios mesmo. E parte disso é por causa da Max. Claro que ela não brilha sozinha. Todo mundo que tá ali ao redor dela também brilha com ela. Mas acho que é importante enaltecer Sadie Sink nessa quarta temporada, porque a bichinha está incrível. Na quarta temporada a gente também se aprofunda um pouco no passado da Eleven, a gente vê alguns flashbacks da história dela, a gente descobre algumas informações sobre o passado dela que ajudam a gente a entender a personagem. E ela estar sem poderes é interessante porque acaba fazendo os nossos personagens precisarem lidar com isso, porque normalmente eles se apoiavam sempre na Eleven e nos poderes dela. E aqui isso fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, já que ela perdeu esses poderes. Essa quarta temporada também introduz vários novos personagens. Acho que isso não é novidade pra ninguém, porque ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos quase, várias pessoas foram anunciadas como adições ao elenco. Então a gente tem vários novos personagens, e eu acho que esses personagens, eles são importantes porque cada um dos novos personagens conversa com um determinado núcleo, com determinada situação, mas ter tantos novos personagens faz com que alguns dos nossos personagens já queridos tenham pouco tempo de tela. Tenham menos tempo de tela, pelo menos, né? Eu acho que sim, trazer muitos novos personagens acaba sobrecarregando a temporada, às vezes, porque muita gente se torna importante em momentos específicos da temporada e a gente não sabe direito, não conhece direito ainda esses personagens, então isso dificulta um pouco as coisas e faz com que personagens queridos apareçam um pouco menos. E falando em novos personagens, vamos falar um pouquinho sobre alguns personagens que são mais relevantes, eu diria, nessa quarta temporada. Tem vários personagens bem relevantes, mas sobre os quais eu não posso falar, por enquanto, porque senão seria spoiler. Mas tem 3 personagens que eu acho que dá pra mencionar rapidinho aqui. Bom, a gente tem o Ed, que é um personagem um pouco mais velho, mas que ainda tá no colégio. Ele já repetiu de ano algumas vezes. E ele é mais ou menos amigo ali, tem uma espécie de relação com os nossos meninos. Então com o Dustin, com o Mike, com o Lucas também. E ele acaba conversando com o restante dos personagens e com tudo que tá acontecendo. A gente tem o Argyle, que é um amigo que o Jonathan fez na Califórnia. E ele é todo good vibes, meio vida louca, mas de um jeito bem leve. Não sei direito explicar. Mas ele é um personagem que é bastante carismático também e que tá ali se envolvendo com as coisas que o Jonathan tá se envolvendo,
porque, como eu disse, eles são amigos e é o Jonathan quem acaba trazendo ele pro meio de tudo, né, pro olho do furacão. E a gente tem uma outra personagem que eu sei que muita gente estava animada pra ver, que é a Vicky, que é interpretada pela Mabeth, de Anne with an E. E eu preciso dizer que eu acho que essa personagem aparece muito pouco nesse primeiro volume. Não sei dizer se eu gostei da personagem, se eu não gostei da personagem, porque ela aparece realmente muito pouco. Pouquíssimas cenas em que ela aparece de fato. Então eu esperava um pouco mais dessa personagem justamente pelo hype em cima da Amabeth, mas por enquanto ela não apareceu muito, né? Vamos ver como as coisas vão se encaminhar. Mas de forma geral, eu acho que essa é uma ótima temporada. Eu sei que eu acabei criticando algumas coisas, mencionando alguns problemas pra mim, mas é porque esse acaba sendo meu trabalho mesmo, fazer justamente isso nesses vídeos. Mas é uma temporada que me divertiu muito, do começo ao fim. Os episódios são muito legais, as coisas que estão acontecendo são muito legais, a gente fica super envolvido. Eu acho que talvez foi a temporada de Stranger Things que mais me envolveu até agora. Eu acho que faz tanto tempo, desde a última temporada, que eu tava com tanta saudade desses personagens e eu nem tinha percebido que eu tava com tanta saudade. Tanto é que eu terminei a maratona do volume 1 já pensando aqui que eu tava morrendo de vontade de reassistir a série desde o começo, de ver todas as temporadas de novo, porque eu já não me lembro muito de como as coisas se desenrolaram de fato, né? Então foi uma temporada que deixou muito animada. Eu acho que, idealmente, você deveria assistir essa temporada com um pouco mais de calma e não comer, engolir todos os episódios de uma vez. Mas vai ser um grande evento, as pessoas vão comentar muito sobre isso. Eu acho que a temporada ela é grandiosa, ela é um pouco mais adulta, porque os personagens estão um pouco mais adultos. É uma temporada um pouco mais sombria também. Eu acho que tem várias cenas que trazem um pouquinho de elementos de filmes de terror pra dentro da narrativa, o que sempre existiu em Stranger Things, mas acho que de uma outra forma. Então é uma grande temporada, eu acho que não vai decepcionar quem tá aí há tanto tempo esperando pra assistir esses episódios, e eu mal posso esperar pra todo mundo assistir, pra gente poder conversar sobre a temporada com spoilers aqui no canal também. É claro que a gente vai ter vídeo com spoilers aqui no canal. Eu ainda tô tentando decidir se eu posto na sexta mesmo, ou se eu dou um tempo pra vocês assistirem e posto só no sábado. Mas vai sair ou na sexta ou no sábado, então ativem o sininho pra receber as notificações, se inscrevam no canal, deixem um joinha nesse vídeo se ele foi interessante pra vocês de alguma forma. E a gente se vê em breve pra conversar um pouco mais sobre a quarta temporada de Stranger Things. Um beijo e tchau!